Fabíola, É. pois é, como você disse, a exoneração do general Dutra, que era o comandante militar do Planalto, no 8 de janeiro, já estava prevista, né? Ela foi assinada, decidida pelo alto comando no dia 16 de fevereiro, e no dia 23 de março, o general já passou para esse novo cargo no Estado-Maior do Exército, que era o cargo que ele estava ocupando já desde o dia 23 de março. Então, só para colocar aí as coisas nos seus lugares, ele não foi exonerado pelo presidente Lula, né? Isso é um fluxo normal de carreira. E também essa mudança não teve nada a ver com o 8 de janeiro. Isso é uma decisão do alto comando que foi tomada no dia 16 de fevereiro. Então, só para deixar isso claro. Mas, a partir daí, tem outras coisas. Por exemplo, tem o fato de essa exoneração, que aconteceu, como a gente falou, lá em fevereiro, ter sido oficializada ontem, segunda-feira, véspera desses depoimentos que incluíam o general Dutra também, né, além de outros 80 militares naquela investigação sobre as omissões e eventuais participações de militares no 8 de janeiro. Então, muita gente, generais da reserva, com quem eu vi, por exemplo, acham que isso não foi uma coincidência, acham que isso foi uma provocação do governo, ou, como disse um general da reserva para mim, mais um episódio que tem cheiro de vendetta. Seria uma vingança, uma retaliação do governo em relação à categoria. Há uma diferença, Fabíola, entre o tom que usam os generais da reserva e o general da ativa. Então, como eu falei, as generais da reserva veem com muita suspeição esse tipo de oitiva dos militares, acham que isso é uma tentativa de retaliação e também acham que essa publicação da exoneração do general Dutra hoje, na véspera das oitivas, é alguma coisa feita para provocar. Mas os generais da ativa, com que eu também falei, botam panos quentes, dizem, não, isso pode ter sido uma infeliz coincidência de datas, apesar de disso ter sido decidido em fevereiro, leva algum tempo para a decisão sair no Diário Oficial, então eles não veem isso com muita gravidade, e também dizem que simplesmente ouvir 81 militares como testemunhas, né, porque vamos lembrar que todos eles, inclusive o general Dutra, está sendo ouvido hoje na condição de testemunha e não de acusados. Então, eles dizem que isso aí também não tem problema, é um rito normal. Ocorre que os problemas podem vir a partir daí. Então, o que dizem os generais da ativa de forma reservada? Eles dizem que o problema vai começar se, por exemplo, indiciarem por crime militar algum desses, o general, o coronel, etc., e esse crime militar for julgado pela justiça comum. Então, é isso que eles veem com preocupação. Eles dizem, se isso acontecer, aí não vai ficar bom. O que é um crime militar e o que é um crime comum? Então, o crime militar, se o general, por exemplo, for indiciado por descumprir o seu dever funcional, isso é um crime militar. Na opinião dos generais, ele tem que ser julgado, portanto, pela justiça militar. Se o general, por exemplo, pega a arma que é do exército e mata o vizinho dele, isso é um crime comum, ele tem que ser julgado pela justiça comum. E aí vai ficar, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, pelo que eu senti, vai ficar bastante complicado se, eventualmente, desses depoimentos de hoje resultarem em indiciamentos, se esses indiciamentos forem por crimes militares e se esses crimes militares forem julgados pela justiça comum. Isso vai provocar uma reação dos militares. E ainda tem outra coisa, Fabíola, que é o fato de que o Alexandre Moraes, ministro do STF, já disse que quer que os crimes de 8 de janeiro sejam julgados pelo STF, né, Justiça Comum, independentemente do fato de os réus serem militares ou civis. Então tem mais essa complicação e essa vai ser uma batalha e outro momento de tensão entre os militares e os poderes. Provavelmente mais uma bomba a ser desarmada pelo ministro da Defesa, José Múcio, e a sua decantada habilidade. Como é que você